Segregação e discriminação são palavras que machucam e ferem fundo a alma de quem é posto de lado, ignorado, visto como um incapaz só porque não ouve, não enxerga ou não pode caminhar. As pessoas com deficiência vivenciam dia a dia múltiplos desrespeitos, repetida violação de seus direitos humanos básicos e uma silenciosa agressão aos seus sentimentos. Tradicionalmente, a deficiência tem sido vista como um problema do indivíduo e, por isso, que cabe ao próprio indivíduo adaptar-se à sociedade. E é ela quem geralmente os incapacita, os colocando como alvos da caridade e da piedade, e não os vendo como participantes ativos da sociedade, com ideias, com habilidades, com necessidades e com direitos. O programa CPT de hoje quer trazer para cima da mesa e desembrulhar com toda a franqueza e sem preconceitos esse tema da deficiência. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Estima-se que atualmente no país existam 24 milhões de pessoas com deficiência. Isso significa quase 15% da população. São pessoas com algum tipo de dificuldade de enxergar, de ouvir, de locomover-se ou ainda com alguma outra dificuldade mental ou física. E dentro desse universo estão as pessoas surdas. De cada 1000 brasileiros, um é surdo. E para se comunicar, utiliza uma outra língua, a língua dos sinais. O surdo por muito tempo foi visto como um deficiente e não como um diferente. Hoje isso mudou. O surdo hoje ele é visto como uma pessoa diferente, que usa uma outra língua para se comunicar, mas que ele não é deficiente, e sim diferente. Ainda existem muitas limitações na sociedade, porque faltam ainda mais divulgação da língua de sinais, mais cursos para a comunidade em geral, né? Há uma maior divulgação ainda da língua de sinais, mas já tem muita possibilidade nas escolas, nas faculdades, para se formarem. Então, eles já têm no emprego, já existem empresas investindo muito na capacitação de seus funcionários para que as pessoas com surdez possam trabalhar também. A perda do sentido auditivo pode ocorrer em diversas fases da vida e pode estar relacionado com fatores genéticos e hereditários. Também há doenças como, por exemplo, rubéola, sarampo, toxoplasmose e há problemas na gravidez. Todas as pessoas, quando vão ter um filho, esperam ter um bebê saudável e isso inclui uma audição perfeita. Mas e quando isso não ocorre? Sempre quando a família está grávida, né, se pergunta o que você gostaria que viesse, rapaz, menino, o que? Não, eu quero que venha com saúde. Depois vem colorado, vem gremista, vem homem, vem mulher, mas enfim, primeira vontade sempre é que venha com saúde. E a deficiência sensorial, ela não deixa marcas visíveis no corpo. Então a criança nasce perfeita, ela não tem nenhum sinal de que ela não escuta. Isso se evidencia mais tarde, quando ela não consegue, não aprende a falar, se torna mais quieta ou mais agressiva, né? Então a família desconfia, será que está ouvindo, será que não está ouvindo? E aí, com um ano e pouco, se vai ao médico e consegue então o diagnóstico da surdez. E isso então é um momento muito difícil, quando o médico diz, olha, seu filho não escuta. E a família muitas vezes não sabe o que fazer nesse momento. Então ela não sabe se vai procurar quem, como ajuda, né? Quem pode ajudar. À primeira vista, uma sala de aula como qualquer outra. Mas se observarmos um pouco mais, vemos que esta é uma sala de aula diferente, onde a professora e os alunos não ouvem. Mas aqui não existe nenhuma deficiência. Perguntamos à professora Maria Luísa, que dá aulas de matemática e física, quais foram as dificuldades dela na vida. Qual é a tua maior dificuldade? Bom, a minha maior dificuldade foi
Por exemplo, quando a minha mãe engravidou e eu nasci, eu era uma pessoa ouvinte. Aí eu fiquei muito doente, eu tive meningite e então eu comecei a ficar surda a partir daí. Aí quando o médico informou a minha família, eu comecei a ir para um atendimento com fonoaudióloga, eu aprendi a falar, né? Aí eu comecei a vir para uma escola aqui em Porto Alegre. Fiquei 1 ano nessa escola chamada Frei Pacífico. Depois a minha mãe ficou sabendo da escola Concórdia, que era a melhor escola do Brasil até hoje. E a minha mãe então me colocou nessa escola. E aí eu comecei a estudar aqui até a minha formação do ensino médio, né? Sempre tive aqui dentro dessa comunidade surda, dentro dessa escola. Aí também me formei aqui então no ensino médio. Fui para uma escola, para a faculdade lá na Ubra, e para mim foi muito difícil, muita surpresa lá. Eu era a única surda numa turma de ouvintes. Foi bem difícil. Aí eu tive que me adaptar à nova realidade, né? Me formei na faculdade, né, com esse grupo de ouvintes. Não tinha lá muita questão da língua de sinais naquela época, né? E tive que lidar com isso. Não veio grandes dificuldades na minha vida. Quando chego na escola, a gente mostra para eles que há possibilidade sim, essa criança pode aprender normal, que a parte cognitiva não está afetada, que ela só não tem a entrada sensorial do som, mas ela pode aprender por outros meios, pelos olhos, e tem uma língua, que é a língua de sinais, que ela pode aprender, e é uma língua como uma língua qualquer, completa, tem todos os elementos que precisa para a comunicação. Quando isso é entendido pela família, começa então um novo processo. A criança vai para uma escola, aprende a língua de sinais, a família também vem para a escola, também aprende a língua de sinais e então começa a comunicação em família. Esse é um momento muito bonito de ver, quando a família começa a acreditar de novo no seu filho, que ele tem potencial. Os evangelhos registram cenas de rara e tocante beleza ao descrever Jesus abordando pessoas com deficiência. Estando só ou empurrado por multidões que o seguiam, a atitude de Jesus diante de um deficiente sempre era poesia pura, tanto no olhar, no tocar, no dizer ou no identificar-se. As pessoas paravam e davam um passo para trás. Jesus dava um passo para frente. A Igreja Comunica a Vida é o lema da Igreja Luterana. E em 2011 o tema é Acolhendo e Integrando. Acolher e integrar, como Jesus fez, é o compromisso de quem é filho dele. A comunidade evangélica luterana São Paulo de Porto Alegre há mais de 40 anos mantém um trabalho específico com os surdos. Hoje, cerca de 230 membros participam dos cultos aos sábados, onde a liturgia, a música e a mensagem são dadas também na língua de sinais. Quando questionados sobre a importância desse trabalho, não hesitam em responder com entusiasmo. Bom, esse trabalho da Igreja Luterana junto com os surdos, ele se iniciou através da Escola Especial Concórdia, onde então lá no Monte Cerrado, no Concórdia Velho, que a gente chama, começou a ter o atendimento na parte educativa, da escolar, para com os surdos. Quando ele se mudou para cá, do lado da igreja, e na mesma época, a igreja também se estabeleceu aqui, esse trabalho, assim, essa ligação com a escola se fortaleceu. E a igreja, ela se preocupou também em oferecer para a escola o atendimento espiritual. E ela chamava pastores para trabalhar aqui e atenderem a necessidade da escola, na capelania, nas aulas de religião. Aqui estão alguns dos surdos que estão conosco. Aqui tem hoje um casal que já de tempos atrás era menor, eram nossos jovens. Já os seus filhos também, o seu filho já está participando conosco hoje no trabalho da igreja. Temos aqui pessoas novas que chegaram na igreja também. Temos a Letícia, que também casada com o ouvinte, o Anderson, também trabalha conosco na igreja. A Letícia também apoia muito no trabalho da interpretação na igreja, na educação mesmo dos jovens, também dos jovens na instrução de confirmandos. É muito importante porque é aqui que eles têm um contato com Deus. Aonde eles iriam se comunicar com Deus e aprender sobre Deus? É aqui na igreja. Ele já desde pequeno participa aqui na igreja,
conhece e até hoje casou com alguém também que veio para a igreja. Ela também fez instrução aqui, é membro hoje da igreja. O seu filho hoje participa aqui na igreja, também conhece sobre o amor de Deus. Essa é a comunidade que ele participa e também aprendendo na língua de sinais, ele tem esse contato sobre Deus. É muito importante ter Deus na vida das pessoas. Assim, Deus nos dá conhecimento da sua palavra na Bíblia, como a respeito de Jesus, a respeito da fé, o relacionamento com as pessoas e também com Ele, fortalecimento e bênçãos para nossas vidas. O filho dele é ouvinte e assim ele tem que aprender, ele participar dessa comunidade, ouvinte também dentro da igreja. Eles têm essa união então com os ouvintes, tem o interesse dos ouvintes para com os surdos para com os ouvintes. Aqui se troca experiências sobre Deus e aprende essa comunicação com ouvintes e surdos, uma ideia compartilhada, mas que também é aprendida na Bíblia. Acho que esse trabalho de atendimento aos surdos, para levar também a palavra de Deus, ela, em primeiro lugar, ela obedece aquilo que Deus disse em Cristo Jesus, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Os surdos também merecem e precisam conhecer Jesus. Eu acho que essa é uma reação que as pessoas, ao virem, visitar ou até mesmo ver mais o trabalho dos surdos, elas se emocionam com isso, porque elas veem que também os surdos elas podem conhecer Jesus. E quando eles veem que o próprio surdo está testemunhando da fé em Jesus, é ver que Deus está na vida deles também levando assim o amor aos outros. E elas se tocam com isso, elas se motivam com essa parte, porque elas são sensibilizadas por esta comunicação, pela língua de sinais, pela forma que eles aprendem e também conhecem e como eles expressam depois esse amor que Deus tem para com eles, eles passam a mostrar esse amor também para com as outras pessoas. E quem quiser saber mais sobre esse trabalho da comunidade São Paulo de Porto Alegre, pode acessar na internet o endereço www.celsp.org.br. Venha participar da Missão Surdos aos sábados à noite, às 6 horas, no culto. A pessoa com deficiência precisa de direitos, não de caridade, de respeito, não de piedade para desfrutar uma vida decente. O acesso físico, limitado por barreiras de toda ordem, é apenas um ponto, mas importante. Onde estão as rampas nos prédios públicos, nas lojas, nas igrejas, nos bancos, nas escolas? Onde estão os sanitários acessíveis, os audiolivros, as informações na língua de sinais? Basta olhar à volta para perceber que essas pessoas vivem presas, embora não tenham cometido crime algum. A elas são negados o acesso a edifícios, a informação, a independência, a oportunidades, a escolha de opções e o controle sobre a própria vida. Uma escadaria é uma estrutura projetada e construída para que as pessoas possam ter acesso a locais mais elevados. Mas para muitas outras pessoas, uma escada é uma barreira. O adequado para que essas pessoas pudessem chegar no mesmo local que as demais seria uma outra estrutura, como uma rampa, por exemplo. O braille é o método de leitura das pessoas com deficiência visual. A língua de sinais é uma das formas de comunicação da pessoa surda, e ambas são exemplos de acessibilidade. E dar acessibilidade também é acolher as pessoas com deficiência. O próprio Jesus acolheu todas as pessoas e suas deficiências. Os cristãos e a igreja devem seguir o seu exemplo como forma concreta de amor ao próximo. Eu penso que as igrejas, elas podem fortalecer o sentido que eu falei, que eu acho que é o mais importante, que é o sentido do pensamento, que são os pensamentos que formam, né, as ações e as atitudes, né? São os pensamentos que provocam, né, as atitudes de todos os homens e de todas as mulheres. Então as igrejas têm esse papel para mim. Eu penso que o ensinamento do Antigo Testamento, né, em Levítico 19:14, né, tem ali um versículo que diz: não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar.
Tenha respeito para comigo, o seu Deus, né? Eu sou o Senhor. Ou seja, ali mostra também que Moisés conhecia pessoas surdas, né? Não amaldiçoarás ao surdo, né? Nem porás tropeço diante do cego. Existe aí uma consciente má intenção na pessoa que importuna uma pessoa com deficiência. Eu penso que Moisés deu o exemplo, né? E o Jesus é guia também, né? Das nossas deficiências para que a gente possa superá-las, né? Porque a deficiência está no Estado e na sociedade, né? Não exatamente com as pessoas, no sentido de que se Cristo, né, nos aceita, né, aceita todos nós também precisamos, né, nos aceitar estarmos juntos. Eu penso que a inclusão, na verdade, da igreja e da sociedade, do Estado, é estarmos juntos. Aí pensar o valor teológico, né, dessas palavras do Moisés, trabalhar corretamente na abordagem com cidadania às pessoas com deficiência, enxergando o mundo com todos os sentidos. Eu penso que é dar também uma reverência ao nosso Criador e Redentor. E o programa CPT de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos ter contribuído para um novo olhar sobre a vida e sobre a deficiência. A gente se vê. Até o nosso próximo programa. Dentro do meu coração, quando a ti eu me entreguei, a luz que ilumina o meu andar, que me ensina a caminhar, Jesus Cristo Salvador, me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Dentro do meu coração, quando a ti eu me entreguei, a luz que ilumina o meu andar, que me ensina a caminhar, Jesus Cristo Salvador, me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, que essa luz irá mudar o seu viver. Encontre a luz, que essa luz irá